Cara, assim, eu venho te acompanhando já há bastante tempo já, cara. Inclusive, eu tive acesso à internet bem cedo, o que foi uma irresponsabilidade por parte dos meus pais, assim. Porque quando eu tinha 9 anos de idade, a gente começou a ter internet na minha casa. E não era uma coisa estruturada. Não, antes, cara. Antes, quando não tinha um indexador, não tinha um lugar pra tu ir. Ou tu entrava nos sites que os teus amigos falavam na escola. Sim. Assustador.com.br, sexo não sei o que.com.br. Então, eu comecei a ver coisas e ter acesso a uns bagulhos muito esquisitos, assim, cara. E eu acho que é muito fácil isso, eu ter sido conquistado com isso através da internet. Agora, cara, como é que a arte entra na tua vida, velho? A partir da onde que tu começa a querer ser artista, a querer ter desovar a tua criatividade em algum lugar? Você sabe, André, Arthur, eu venho de uma época antiga, eu sou velho, eu tô com 66 anos de idade. Então, eu vivi épocas muito diferentes, sabe, cara? Eu sou um sobrevivente. Por exemplo, eu me lembro que o meu primeiro disco, que chama Fora da Grey, que hoje está em catálogo, você vai em qualquer Spotify da vida que você vai encontrar. 93, de 92, né? 92. Mas eu me lembro que nessa época foi a fase de transição do vinil para o CD. Entendeu? Então, eu, de uma certa forma, inclusive foi o meu único vinil. Porque logo depois o CD invadiu tudo. Entendeu? O CD invadiu tudo e toda a minha obra foi produzida em CD. Boa parte, porque em um determinado momento não dava mais para produzir CD, e aí a gente foi para os Spotify da vida e tal. Então eu peguei toda essa época, sabe? Toda essa época, essas mudanças todas. Agora, quando você me fala da minha relação da arte e você fala da internet, eu vou te dizer que eu sou uma pessoa profundamente ligado à internet. E sou profundamente ligado à internet porque eu fui desprezado pela indústria fonográfica. A indústria fonográfica não quis saber de mim. Por quê? Não quis saber de mim, provavelmente, essa é uma pergunta que eu me faço, mas muito provavelmente deve ser pelo tipo de música que eu fazia. Mas, veja bem, era muito importante assinar um contrato, cara. Assinar um contrato com uma grande gravadora, eu sou dessa época. Assinar um contrato com uma grande gravadora era uma coisa fundamental. Entendeu? Depois eu perguntava por quê, né? Porque depois os tempos mudaram. Eu falei, por que nessa época era tão fundamental? E hoje, para mim, ficou muito claro por que era fundamental assinar um contrato com uma grande gravadora. Assinar um contrato com a indústria. E aí é uma coisa meio polêmica que eu coloco, mas que para fazer pensar, para vocês fazerem pensar. Vamos pensar uma coisa. Vamos pegar o nosso maior ícone da nossa cultura. Na música brasileira. Um ícone. Quem é que você poderia dizer? Caetano Veloso. Vivo? Caetano Veloso. Roberto Carlos. Caetano Veloso. Em sã consciência, eu te pergunto, se o Caetano Veloso não tivesse entrado na indústria fonográfica, você acha que ele teria o prestígio político e social que ele tem hoje? Sem dúvida não teria. Como músico independente não teria. Então, você entende por que eu valorizava tanto a assinatura do contrato. Porque eu sabia que dentro da indústria fonográfica, você seria promovido. Mas tu, em determinado momento da tua carreira, também foi um rebelde infiltrado também, né? Olhando por esse ponto de vista. Porque tu teve a MTV durante ali, né? Aparecendo e tal. O fato de você ser artista independente não só na MTV. MTV não é nada. Eu tive no programa de maior audiência no Jô Soares, inúmeras da TV Globo. Eu provavelmente tenha sido um dos convidados que mais esteve presente no programa do Jô Soares, ao ponto de quando o Jô Soares se despedindo, já da Globo, já, né, nos seus últimos programas, ele me chamou, né, e falou, ele abriu o programa dizendo, eu não poderia deixar de chamar essa pessoa,
porque ele foi uma pessoa marcante no programa, entendeu, cara? E o Então, Jô... o fato de ser, só respondendo, o fato de ser artista independente não significa que eu não tenha procurado a grande mídia. Eu procurei como um forasteiro a grande mídia, entendeu? E por quê? Isso é muito importante também, hoje em dia, dizer isso também. Porque hoje em dia existe uma tendência de alguns artistas quererem um nicho. O nicho é importante. Fazer show para 60 pessoas, fazer show para 70 pessoas, pessoas de cabeça legais, né? Cabeças ilustradas, né? Esse tipo, e hoje está uma tendência muito grande. Em São Paulo, então, você vai encontrar vários grupos que querem um nicho. O meu trabalho foi justamente o contrário disso. Eu sempre procurei, ainda que eu fosse independente, ainda que eu estivesse fora da indústria, eu sempre procurei o grande público. Eu sempre procurei a grande mídia. Viu quando? Sempre. O meu papo sempre foi com um grande público. E até hoje, né? Você acha que eu estou aqui por quê? Porque você atingiu. E aí você acha que eu estou com tantos podcasts por quê? Porra, exato, exato. Eu quero falar com um grande público, cara. Pois eu não quero nicho.